Ah, que bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia. Pessoal, tudo bom? Quem tá aí hoje? Uhul! Só monstro, só monstro. Bom dia, monstro! Só mamífero aí, hein? Delta Gabriel, seu mamífero. Lá. Pessoal, tudo bem? Chegou mensagem aqui, querendo que eu assista. Foi bom, cara, o show foi bom. Foi legal. Ontem tocamos lá um rock and roll de primeira lá. Banda é muito boa, os caras são muito foda, assim, muito bons mesmo. Galera, olha só, o tempo de duração do programa Meta, aproximadamente 6 meses, um pouco menos, tá? São 10 metas de 15 dias, né? A cada 15 dias você recebe uma meta, tá bom? Luciana, bom dia. Ana Paula, bom dia. Tranquilidade, bom dia. Delta Gabriel, bom dia. Pessoal, olha só, eu entrei aqui rapidinho só para trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu sempre converso com os meus alunos, e principalmente os alunos do programa Meta, né, que são aqueles que para quem eu direciono as minhas técnicas de estudo. É uma ideia que tenta resolver um problema ou busca resolver um problema que acompanha os alunos sempre que eles vêm até mim. Quando o aluno está estudando, ele tem muita dificuldade, e essa é uma reclamação muito comum, em dizer o seguinte: alô Recife, alô Recife. Uma coisa que é muito comum, fala assim: professor, o estudo é travado, eu não consigo desenvolver o meu estudo num ritmo bacana, ou seja, eu não consigo estudar numa cadência bacana, ele é muito travado. Eu estou estudando e às vezes eu esqueço o que eu li, e aí eu tenho que voltar. Primeira coisa é isso, realmente, é excesso de material. Mas é de uma outra coisa que eu quero falar aqui. Eu sempre tive essa ideia, e claro, quando você tem uma ideia e aplica para você, aquilo é só uma ideia, e depois que você começa a perceber que aquela ideia pode ajudar outras pessoas, você busca sistematizar isso. E aí algumas sacadas vão rolando assim. Por exemplo, essa ideia do estudo ativo e do estudo passivo, que eu levo muito a sério. Estudo ativo e estudo passivo. Muitos alunos, isso é uma coisa ensinada pela pedagogia, mas muitos alunos não compreendem essa ideia. Então, das duas uma, ou ele absolutamente não entende e por isso ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo, estudo ativo e estudo passivo, ou ele até tem uma ideia do que mas ele não sabe quando aplicar o estudo ativo e o estudo passivo. Quando eu trabalho com meus alunos, eu crio essa ideia na mente deles, que é a seguinte: quando a gente está trabalhando com um material intelectual, ou seja, quando a gente está intelectualizando o material, ou seja, quando a gente está lendo e compreendendo o material, nesse primeiro momento em que você está desenvolvendo ou seja, que você está desenvolvendo a leitura, que você está avançando nos estudos, esse estudo deve ser passivo. Como assim? Se eu pego um texto aqui, por exemplo, de qualquer material, deixa eu pegar um texto qualquer aqui. Deixa eu pegar um texto de doutrina qualquer aqui, só para que vocês entendam. Vou abrir qualquer uma que eu tiver aqui. Deixa eu me ver aqui. Processo Penal, parte geral. Processo Penal, parte geral. Abri aqui a sinopse da Ius Podium de Processo Penal, parte geral. Aí eu vou começar a estudar aqui, deixa eu ver um tópico aqui de Processo Penal, parte geral, para que vocês entendam o que eu quero passar para vocês aqui. Assim, só para fins... Vou pegar uma coisa bem básica aqui, só para fins didáticos mesmo, só para você entender aqui. Vamos lá. Vamos. Ok, vamos. Tá, eu estou aqui com o livro Sinopse de Processo Penal, ok? Aí eu abri aqui num ponto bem inicial mesmo aqui da sinopse, que ele trata dos princípios e sistemas do processo penal. Então eu vou sentar para ler o que seria o capítulo 2 aqui da sinopse da Ius Podium de processo penal, princípios e sistemas de processo penal.
E aí eu vou estudar isso aqui pela primeira vez. Bom, como é que eu abordaria esse material no estudo, numa leitura de primeira vez, ou seja, numa primeira leitura desse material? Você tem que entender que quando você avança no conhecimento, quando você está lendo o material, esse estudo é passivo. É a mesma ideia, ler o material ou assistir a aula. Tá? Ou seja, você está recebendo a informação, você está apenas compreendendo e, vamos dizer, recebendo aquela informação nesse primeiro momento. Depois eu respondo as perguntas, tá? Nesse primeiro momento, o estudo tem que deslizar no gelo. O estudo tem que deslizar no gelo. Você já teve a experiência de participar de alguma aula em que tem um aluno que interrompe muito a aula para fazer muita pergunta, para tirar muita dúvida, para debater com o professor, numa aula de cursinho? Claro que uma aula de faculdade ou pós-graduação isso é até desejável, mas é muito irritante. Por quê? Porque a gente tem a nítida impressão, e a impressão correta, que nesse primeiro momento, quando o professor está explicando a aula, ou quando você está lendo o material pela primeira vez, nesse primeiro momento, a gente só tem que se preocupar em entender e avançar. Então, quando eu falo do estudo passivo, que é aquela leitura, que é o estudo corrente, você tem que entender e avançar. E esse avançar é como deslizar no gelo. Às vezes tem um obstáculo que você vai lá, desvia, mas você continua aqui. Considerações preliminares sobre os princípios. O princípio, nos clássicos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, pode ser definido como um mandamento nuclear de um sistema. Esse conceito é bem de pensar. E aí eu vou avançando na leitura, sem me preocupar em memorizar a informação que eu estou lendo nesse primeiro momento. Por quê? Porque se você entender que o estudo passivo é aquele que você está apenas entendendo a informação e recebendo essa informação, você ainda não está intelectualizando essa informação. Você ainda não está criando uma memória de longo prazo para aquela informação. Aí ele vai avançando aqui. Aí ele fala dos princípios constitucionais explícitos, dos princípios constitucionais implícitos, princípio da presunção de inocência, ele vai avançando e tal. Nesse momento, à medida que eu vou entendendo o que ele está dizendo, à medida que eu vou compreendendo a informação que ele vai me passando, eu apenas aceito essa informação e vou recebendo essa informação. Só que esse trabalho do estudo passivo, apenas assistir a aula e entender, apenas ler o material e entender, ele não é suficiente. Por que ele não é suficiente? Porque ele não cria na sua mente o que a gente chama de memória de longo prazo. A memória espaçada. A memória espaçada é aquela que você precisa no dia do concurso. Na prova objetiva, você precisa aquela chamada memória, a memória que fica guardada lá, é a memória evocativa. Que quando surge uma situação lá, você consegue evocar aquela informação. Ou seja, você precisa realmente ter uma memorização maior do conteúdo. Mas aí você vai me perguntar, professor, se eu só ler o material e compreender, eu vou atingir essa memória espaçada, essa memória de longo prazo? Não, você não vai atingir. Você só vai atingir essa memória de longo prazo se você der um segundo passo na abordagem desse material, seja da aula, seja do livro que você está lendo, do PDF, seja lá o que for. Você precisa transformar esse estudo no estudo ativo. Então vamos lá. Vamos supor que hoje, então, passei a manhã lendo esse capítulo sobre princípios do processo penal. As próximas 2 horas, 3 horas, eu passei lendo os princípios de processo penal. Significa que, quando eu voltar a estudar, muitas informações que eu li aqui, entendi, compreendi, elas vão ter se perdido. Porque nossa cabeça, nosso cérebro, ele funciona seletivamente. Ele não tem certeza se aquela informação é importante ou não para ficar numa memória de longo prazo. Você tem que mostrar para o seu cérebro que aquela informação ela deve permanecer impregnado na sua mente e que isso é importante. Como é que isso é feito? Isso é feito através das micro-revisões diárias. Micro-revisões diárias. Essas micro-revisões diárias, elas são micro, ou seja, elas são pequenas. Elas são lentas e ativas. Então vamos lá. Enquanto você, no estudo passivo, a cadência ela é rápida, é um deslizar no gelo, a revisão é um escalar a montanha. Você desliza no gelo enquanto avança no material e revisa escalando a montanha. Conseguiram fazer essa analogia aí? Então, ler esse material para mim é deslizar no gelo. Eu vou entendendo, vou anotando, vou fazendo o meu resumo e o meu estudo ele está avançando.
Só que para que eu tenha essa informação na memória de longo prazo, eu preciso revisar constantemente essa informação de uma forma lenta e ativa. E aí como é que você faria isso, Lúcio? Muito simples. A próxima vez que eu fosse estudar processo penal, eu ia pegar o ponto mais antigo que eu estudei, nesse caso aqui, princípios de processo penal, não é? E ia pegar as minhas anotações, os meus grifos, o meu resumo, o meu mapa mental, seja lá como você faz. Eu gosto de estudar por resumo. Eu gosto de estudar com resumo de palavras-chave. Tem gente que gosta de estudar só grifando, não importa. Eu ia pegar aquela informação e a cada hora eu reservo 10 minutos. Então, se eu for estudar 2 horas, 20 minutos. De 20 a 25 minutos. Nesses 20 minutos iniciais, antes de avançar no estudo, ou seja, antes de continuar do ponto que eu parei em processo penal, eu ia pegar a matéria mais antiga, que eu já estudei, e lentamente eu ia relendo os pontos que eu anotei e evocando aquela informação, tentando ensinar para mim mesmo, tentando dar aula para o cachorro, criando os meus próprios itens através daquilo, comparando com informações que eu já conhecia e por aí vai. Então, esse estudo é lento e não significa que nesses 20 minutos você vai conseguir revisar tudo. É claro que não, a ideia não é essa. A ideia é que você revise lentamente, de forma ativa, escalando a montanha, tentando memorizar as classificações, criando seus mnemônicos e por aí vai. Beleza? Então, essa é a ideia. Basicamente, você tem que dividir seus estudos em duas fases. O estudo ativo e o estudo passivo. O estudo ativo é quando você avança na matéria. Você vai avançando e vai entendendo. Você não precisa memorizar nesse primeiro momento. Você não precisa decorar as classificações. Você só precisa entender. Compreendeu? Vai avançando. Agora, você só conseguirá levar essa informação para a memória de longo prazo se diariamente, toda vez que você for estudar aquela disciplina, você pegar um pedacinho no início. A cada hora eu reservo de 10 a 15 minutos para revisar os pontos mais antigos de uma forma lenta, escalando a montanha. Eu infelizmente não trouxe aqui um livro que eu estou lendo, mas eu estou lendo um livro, eu gosto de ler várias coisas assim. Agora eu estou lendo um manual de assim, um curso de filosofia, né? É bem para iniciante mesmo. Então eu estou lá no capítulo 3. Então hoje, por exemplo, eu vou dar uma lida no capítulo 3. Só que antes de ler o capítulo 3, entender o capítulo 3, eu pego meus apontamentos do capítulo 1 e 2 e por alguns minutinhos, como eu vou ler mais ou menos por no máximo 1 hora, pego ali 10, 15 minutinhos e vejo meus apontamentos do capítulo 1 e capítulo 2. E aí vi os apontamentos, tentei memorizar quais as ideias de Platão, em que Platão concordava com Sócrates, se eu não concordava com Sócrates, qual a ideia de Aristóteles e não sei o que, nada disso eu sabia. Assim, eu gosto muito de filosofia, mas aí, beleza, qual é a ideia de Platão, qual é a ideia dos sofistas e não sei o que. Aí no capítulo 3 ele vai tratar de outro ponto, mas toda vez que eu pegar no livro, eu atraso um pouquinho no início e faço um estudo ativo daquilo que eu já estudei. Entenderam? Então, qual é o grande lance aqui? É que as pessoas querem avançar já ir memorizando. E aí seu estudo fica travado. O que você tem que fazer? Você tem que não avançar e ir memorizando. Você tem que avançar deslizando no gelo. Entendendo, avançando. Entendendo, avançando. E na hora que você revisar, aí sim, é escalar a montanha. Uma pergunta que me faz, professor, mas eu não vou avançar demais e a revisão vai ficar para trás? Sim, mas uma hora você vai parar de avançar, porque o conteúdo termina, o livro termina. E aí vai chegar um ponto que você só vai revisar. E aí, por algum motivo que eu não sei, mesmo que você revise por pouco tempo e de forma mais lenta, a sua revisão vai acabar alcançando a matéria que você está estudando. Quando você se alcançar, você dá o looping e volta lá para o iniciozinho. Por exemplo, eu estou no capítulo 3 do meu livro de filosofia. Então, antes de estudar o capítulo 3, eu leio devagarzinho os meus apontamentos do capítulo 1, do capítulo 2. Não necessariamente eu vou conseguir revisar tudo, porque quando eu chegar no capítulo 20, o livro tem 25 capítulos. Então, quando eu chegar no capítulo 20, é claro que eu vou ter muita coisa para revisar, mas é sempre de pouquinho em pouquinho. Eu anoto lá onde eu parei minha revisão e sigo avançando no meu livro. Entenderam? Então, resumindo aqui. O estudo passivo é receber a informação, entender e avançar. Estudo passivo, receber a informação, entender e avançar. Deslizando no gelo. Revisando,
ao revisar, toda vez que você for começar a estudar qualquer disciplina, você vai ter que fazer a micro-revisão daquela disciplina, de forma ativa e lenta, se tomando a matéria, tentando memorizar, fechando os olhos, falando com as suas palavras, criando seus próprios itens. Tudo bem? Essa é a ideia. Professor, se eu estudar 3 matérias por dia, você vai fazer micro-revisões toda vez que você iniciar a matéria. Então, se eu estudar penal, processo penal e administrativo num dia, quando eu começar a estudar penal, eu tenho que fazer a micro-revisão. Se eu estudo por 2 horas, em 20, 25 minutos você faz a micro-revisão. Professor, eu preciso esgotar toda a revisão numa sessão de 20 minutos? Claro que não. Ela é lenta. Então, pode ser que você use várias sessões para conseguir revisar todo o material. Mas a ideia é que você sempre esteja em contato com aquilo que você já estudou. Beleza? A dica é essa. Avance deslizando no gelo. Avance deslizando no gelo e revise escalando a montanha. E a revisão, não pegue um dia, hoje é sábado, eu vou tirar para revisão. Não vai rolar. Você não vai fazer isso, vai te dar angústia, você vai achar que você podia estar estudando, avançando na matéria. É melhor você pegar um pedacinho todo dia, todo momento que você vai estudar uma nova disciplina, você pegar um pedacinho dela. Beleza? Então, olha, essa dica ajuda muita gente e tira um peso muito grande quando a gente entende essa questão de estudo ativo e estudo passivo. Lúcio, foi você que inventou isso? Não, procure aí o professor Pier, um pedagogo de São Paulo, muito respeitado da USP. Ele fala do estudo ativo e estudo passivo. Os maiores entendedores dessa área, eles ensinam isso. Então não é uma coisa que eu criei, né? Que gostaria muito de ter criado, mas eu não tenho essa inteligência. Mas é uma coisa que eu comecei a perceber, eu já tinha aquilo na minha mente, e aí quando eu li algumas coisas, assisti a alguns vídeos e tal, eu comecei a perceber, cara, é isso. É por isso que o estudo do aluno não desenvolve muitas vezes. Porque ele mistura tudo, ativo e passivo, e aí fica igual o sexo que você quer ser ativo e passivo ao mesmo tempo. Não dá, ou você é ativo ou é passivo. Beleza? Então, nossa, que coisa horrível que eu falei agora. Então, tem que avançar deslizando no gelo e subir escalando a montanha. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Nossa, horrível, né? Mas enfim, tava bom, né? Mas vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Resolução de questões. Seria um estudo ativo? Bom, o que a resolução de questão não pode ser, ela não pode ser revisão. Você não pode revisar por questões. Questão tem que ser fonte de informação. Quando você pega a questão e busca compreender cada item, cada informação e alimentar os seus resumos, isso é estudativo sim, beleza? Estudar fazendo questões, mas não só como como é que se diz? Como um teste, como um simulado. Isso não é estudo ativo, isso é estudo passivo. Quando você estuda as questões, entendendo cada item, beleza? E isso é estudo ativo, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Caramba, tá acabando a bateria aqui. Leitura de códigos. Aí, olha só. Tudo que eu falar e professor Pelu de Piades, é isso mesmo. Tudo que eu falar aqui, pessoal, é uma verdade que cabe para mim. E eu quero que vocês entendam que nós, como seres humanos, seres individuais, nem tudo que é a verdade absoluta para mim vai ser uma verdade absoluta para você. Mas assim, o que eu penso sobre leitura de lei seca? As leis pequenas, com não mais de 30 artigos, eu gosto de ler a lei seca. Estatuto de Desarmamento, alguma coisa assim. Vamos botar aí até 50 artigos, eu leio. Mas Código Civil. Cara, senta um sábado à tarde para ler o Código Civil. Chato pra caralho. Tu vai conseguir fazer isso? Então eu gosto de fazer o que eu chamo de leitura de lei seca remissiva. À medida que eu vou lendo e vai citando a lei, eu vou lendo. Só que qual é o problema? O aluno, ele não vai no código. O autor cita o artigo, ele passa batido. Gente, citou o artigo, tem que parar e ir no código. Não tem jeito. Professor, mas ele transcreve a letra da lei. Mas você tem que ir no código para você entender onde que aquilo está sistematizado. Às vezes ele colocou um parágrafo ali, tem um parágrafo na lei que ele não cita no livro, que é uma exceção, por exemplo. Então é muito importante que você tenha esse compromisso de ler a lei, mas de forma remissiva. Tá? O que acontece é que quando o autor cita, o aluno tem preguiça de ir até a lei. Eu não gosto. Quando a lei é pequenininha, Lei 9.099, Lei Maria da Penha, aí é legal você dar uma lida na lei.
Agora, você vai ler o Código Civil, o Código de Processo Civil seco, ó, eu acho que dá dor de... Deixa pra lá. Resumos de matérias complexas ou esquema. Eu costumo perder muito tempo com isso. A questão dos resumos, eu já falo dos informativos, tá? A questão dos resumos é, primeiro, será que você está utilizando a técnica certa para resumir? O resumo tem que ser justamente isso, algo incompleto, resumido. O problema é que o que os alunos, muitas pessoas fazem é transcrever o que está estudando. Isso não é resumir. Resumir é você pegar as ideias principais com palavras-chave palavras-chave ou palavras-chaves? Palavras-chave, né? E aí você vai resumindo aquelas informações com as ideias principais. E todas as vezes que você não souber se aquela informação é importante ou não, todas as vezes que você não souber se uma informação é importante ou não, você não coloca no seu resumo. Porque seu resumo tem que ser incompleto. Professor, e se aquela informação for importante? Por exemplo, se eu me deparar com aquela informação numa questão e ver que aquela informação que eu não coloquei no meu resumo, ela cai muito. Aí você pega a informação que está na questão e alimenta o seu resumo. Agora você sabe que é importante. Eu, por exemplo, há muitos anos não estudo direito tributário. Se eu tiver que estudar direito tributário agora, eu não sei o que é importante e o que não é importante. A gente não sabe exatamente. Então, quando eu tenho dúvida, o autor não está classificando nada, o autor não está diferenciando, não está comparando, não está conceituando, não está elencando informações, eu fico na dúvida, será que isso que ele está falando é importante? Eu não coloco no meu resumo. Aí quando eu vou fazer questões, né, no meu estudo ativo, eu vejo que uma determinada informação, ela cai muito. E aí eu roubo aquela informação, furto, né, aquela informação e coloco no meu resumo. Ok? Em relação aos informativos, professor, em relação aos informativos, eu gosto de estudar os informativos. Primeiro, dizer que os informativos já foram muito mais importantes do que são hoje, né, para provas. Há 2 ou 3 anos, se você soubesse a letra da lei informativo, você podia passar brincando, não digo, mas era perigoso você passar no concurso público só sabendo a letra da lei mais informativos. Hoje, o problema do informativo é que o informativo nem sempre representa a jurisprudência do tribunal. É só a última decisão. E nem são todas as decisões, porque aquilo na verdade, e isso as pessoas devem entender, os informativos nasceram para que fosse uma informação para jornalistas, não para estudantes de direito. Os jornalistas terem conhecimento dos principais julgados do tribunal. Então, como é que eu gosto de estudar informativo? Eu acho que tem uma ferramenta hoje que é o Dizer o Direito. Uma vez por semana vai lá no Dizer o Direito e leia o que o professor Márcio escreve lá. Eu acho que é suficiente. Eu não vou mais nos informativos, eu só vou no direito penal para atualizar o meu material. Né? Tem o ESINF também, né? O ESINF. Você coloca como se fosse uma disciplina penal, processo penal, constitucional, administrativo, informativos. Eu gosto de fazer assim, beleza? O ESINF ou o Dizer o Direito, qualquer um dos dois, tá bom? ESINF ou Dizer o Direito. Tá bom? Alguma outra dúvida? Livro esquematizado, já vem preparado para leitura ativa porque já vem esquemas mnemônicos. Não, vir o esquema mnemônico não necessariamente está preparado para o estudo ativo, porque o estudo ativo parte de você, né? Não parte do livro, do material. Eu posso estudar José Afonso da Silva de forma ativa. Ou seja, o estudo ativo passivo é um comportamento do aluno e não do material. É claro que se o material vier mais direcionado, com esquemas e etc., com mnemônicos, excelente, já facilita muito. Mas não é isso que vai transformar o seu estudo em ativo ou passivo. Ok? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Posso deixar vocês em paz? Teoria significativa da ação de Vives Anton, é isso? Eu vou gravar um periscópio sobre a teoria significativa da ação. É porque não cai muito em concurso, não é uma coisa muito aceita, mas eu prometo que vou gravar. Completo estudo de um instituto com a jurisprudência? Claro, você tem que saber a jurisprudência atualizada daquele instituto, é sempre importante. Principalmente constitucional e processo penal. Constitucional e processo penal, beleza? Você faz planilhas de julgados? Não, não faço nada disso, eu não sou organizado desse tanto não. Tira uma dúvida boba? Tiro. Quer casar comigo? Não. Mais alguma dúvida? Não? Posso deixar vocês em paz? Pessoal, é isso. Espero que a mensagem tenha sido passada.
pressão nos estudos. Fazer resenha de um livro é a mesma coisa que resumo? Não, resenha é uma coisa, resumo é outra. Resenha é você fazer o resumo emitindo a sua opinião, não é isso? Isso é a resenha. Um bom professor de português vai te ensinar isso melhor. Mas é a ideia que eu tenho. Fazer resenha de um livro é você ir fazendo um resumo interpretativo do livro. Não é isso que você deve fazer. Um resumo é realmente um resumo, tá bom? Resenha e resumo, eu acho que conceitualmente não são as mesmas coisas, ok? Tem o livro do Platão e Fiore que explica isso muito bem. Fiorini, né? Platão e Fiorini. Qual doutrina usar? Apenas um por disciplina? Usar sempre só um material por disciplina. Sempre só um material por disciplina. Professor, eu já li o Sanches em Direito Penal, parte geral. O que eu leio agora? Leio o Sanches de novo. Professor, mas eu já resumi o Sanches, então veja o seu resumo. Professor, mas o Sanches vai ser incompleto. Eu já li virtualmente todos os livros de Direito Penal. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Minha última aquisição que eu estou lendo é o livro... Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu...